Você já ouviu falar da história de José do Egito? Não? Então fica comigo, porque o que eu vou te contar agora parece até roteiro de filme. Só que aconteceu de verdade, e está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 1. Imagina isso. Um jovem, vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado para uma terra estranha, acusado injustamente e jogado na prisão. Parecia que a vida dele tinha acabado. Mas o que ninguém sabia é que Deus estava escrevendo uma história muito maior. E tudo começa a mudar quando o homem mais poderoso daquela época, o faraó do Egito, tem um sonho misterioso. Olha só, o Egito era tipo o centro do mundo na época. Todo o poder, riqueza e conhecimento estavam ali. E o faraó, ele era considerado quase um deus vivo. Mas mesmo com todo esse poder, o faraó se viu perdido. Isso porque, numa noite qualquer, ele teve um sonho. E não era qualquer sonho. Era algo tão estranho, tão perturbador, que ele acordou sem conseguir entender o que aquilo significava. E sabe o que é mais curioso? Nem os sábios, nem os magos, nem ninguém do reino conseguiu explicar. É aí que entra a parte surpreendente. Lembra do José? O jovem escravo preso injustamente? Pois é, Deus usou exatamente ele para desvendar o mistério. Mas calma, antes de contar como José foi parar diante do faraó, você precisa entender a jornada dele. Imagina, você tá lá, vivendo sua vida normal, e de repente, seus próprios irmãos te vendem como escravo. Você vai parar num país estranho, sem família, sem amigos, sem ninguém. E mesmo assim você tenta fazer o certo. José foi parar na casa de um homem importante do Egito, e por ser honesto e dedicado, ganhou confiança. Mas aí, injustamente, foi acusado de um crime que não cometeu e acabou preso. Parece o fim, né? Mas Deus estava no controle de tudo. E depois de anos na prisão, um detalhe muda tudo. Um dos empregados do rei, que também tinha estado preso com José, se lembra dele. Isso acontece porque o faraó, agora desesperado com o tal sonho, quer respostas. E aí o copeiro do rei fala: "Ei, eu conheço alguém. Quando eu estava na prisão, esse cara interpretou meu sonho e deu certo." E é aí que o improvável acontece. José é tirado da prisão e levado direto ao palácio, diante do faraó. Imagina só. Um prisioneiro estrangeiro de repente diante do homem mais poderoso do mundo. E o mais incrível é que José não só interpreta o sonho, ele revela que o sonho vinha de Deus e traz uma solução. O faraó tinha sonhado com vacas gordas e magras, espigas boas e queimadas. Tudo isso simbolizava 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E José, usado por Deus, não apenas explica, mas apresenta um plano. Armazenar alimentos durante os anos bons para sobreviver nos anos difíceis. Resultado? O faraó fica tão impressionado com a sabedoria de José que coloca ele como o segundo homem mais poderoso do Egito. Tudo isso em questão de horas. Agora pensa nisso. A vida de José foi cheia de altos e baixos, injustiças, sofrimento. Mas no final, Deus usou cada detalhe para algo grandioso. E essa história serve de lição para todos nós. Às vezes você pode estar passando por momentos difíceis, se sentindo esquecido ou injustiçado. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Assim como José, você pode estar sendo preparado para algo muito maior do que imagina. Então não desanima. A espera pode ser longa, mas o propósito de Deus sempre se cumpre. Se você curtiu essa história e quer entender mais sobre os ensinamentos da Bíblia, já deixa o like. Se inscreve aqui no canal, porque todo dia a gente traz histórias como essa, que vão te inspirar e te ajudar a entender que Deus nunca te abandona. Ele só está preparando o melhor para você. Até o próximo vídeo.